a gente vai vivenciar nesse livro de Neemias. Todos nós temos projetos, nós temos sonhos. O ano está começando, a gente tem várias coisas para serem colocadas, para serem avaliadas, para serem feitas, planejadas, propósitos, é ou não é? E Neemias também tinha isso aí. E a gente vai se identificar com a história de Neemias, com muita coisa, com a nossa vida também. E aí, uma das lições que a gente já aprende no livro de Neemias é o seguinte: o primeiro passo que você deve dar esse ano deve ser de joelho, a fim de alinhar o seu coração ao propósito de Deus. Que o propósito de Deus faça parte dos seus planos e os seus planos dentro do propósito de Deus. O livro de Neemias, para a gente entender o contexto da história do que estava acontecendo. A gente já ouviu falar sobre o povo de Israel. O povo de Israel chegou a uma situação em que eles foram desterrados. O que é desterrados? Eles deixaram a terra dele e foram pelo Império Babilônio, tiraram ele lá e eles se tornaram como que escravos lá do Império Babilônio. Isso passou mais ou menos 70 anos e aí o povo, alguns deles voltaram para Israel. E claro, quando o Império Babilônio foi lá em Israel e tirou as pessoas de lá, os cidadãos de lá, eles destruíram, o Império Babilônio destruiu Jerusalém, em especial o templo e os muros de Jerusalém. Então a situação estava desolada. E aí quando o povo que estava lá no Império, e começaram a voltar, pelo decreto do rei chamado Ciro, eles começaram a voltar para aquela cidade. E aí a gente tem o personagem de Neemias. Quem é Neemias? Neemias, a vida dele estava muito bem, obrigado. Por quê? Neemias, imagine só, Neemias morando num país que não era dele, morando no maior império da época, foi lá como escravo. Agora, Neemias, sabe quem era Neemias? Ele era o copeiro do rei. Mas não pense que copeiro é aquele garçom do rei. O copeiro naquela época era alguém de muita importância para o rei. Por quê? Era alguém de confiança, um cargo de confiança e um cargo de prestígio. Por quê? Ele provava as bebidas e as comidas do rei antes do rei. Porque caso houvesse envenenamento, caso houvesse alguém tentando alguma coisa contra o rei, ele era a primeira pessoa a experimentar e dizer não. Ou seja, ele dava a vida pelo rei, era alguém de alta confiança e conseguiu um cargo muito importante no império, poderosíssimo, que era o maior império na época, Medo-Persa, e era uma pessoa então de importância lá, ou seja, ele conseguiu um bom emprego, uma boa profissão, embora que seja arriscando a vida dele, mas era daquela pessoa de confiança do rei. Então a vida de Neemias estava muito bem. Profissionalmente, ele estava num emprego que muita gente desejava. Se não, muita gente também invejava e queria destruir, tirar ele. Então, para ele conseguir esse trabalho, essa profissão dele não foi fácil. Mas ele estava diante do rei numa posição muito boa, muito favorável. E a gente acredita, então, que ele tinha de tudo do bom e do melhor. Só que Neemias, como muitos de nós, não está apenas preocupado no nosso próprio conforto. Dentro de nós, a gente tem um desejo, uma preocupação com o povo de Deus. A gente tem um interesse pelas coisas de Deus. Mesmo a gente tendo a nossa profissão, a nossa casa, o nosso conforto, as nossas coisas, mas dentro de nós bate um desejo, uma preocupação pelo povo de Deus. É ou não é? A gente tem esse desejo de se preocupar com o povo de Deus. E Neemias tinha. E aí Neemias, ele fez uma pergunta. Neemias, ele se importou e quis saber, e quis mexer na poeira, mexer numa situação que estava meio que quietinha. Neemias quis saber como é que estava o povo de Deus que tinha voltado lá da Babilônia, tinha ido para Jerusalém. E aí, um irmão dele e alguns que foram lá para Jerusalém, Ananias, quando voltou lá para Suzã,
Porque Neemias, outra coisa, outro detalhe. Além da vida boa que Neemias tinha, ele estava 1.500 quilômetros distante dessa problemática. Ou seja, Neemias não tinha nada, tinha todos os motivos assim, não preciso me preocupar com o povo judeu, eles estão lá. Eles é que procurem cuidar da vida deles, eles que saíram da Babilônia e voltaram lá para Jerusalém, é responsabilidade deles restaurar a vida deles, mudar a vida deles. Eu já lutei, já batalhei, minha vida já está resolvida. Vivam a vida de vocês. Mas Neemias não era assim. E aí Neemias fez a pergunta para Ananias, quando voltou lá em Jerusalém, perguntou: como estão os meus irmãos? Como estão o povo de Israel? Ou seja, Neemias, com essa pergunta, ele mexeu na poeira, ele mexeu naquela água que estava tudo quietinho e trouxe a lama para cima, trouxe a poeira para cima. Porque tem certas perguntas que a gente não deve fazer se a gente não quer se envolver. E tem certas coisas que a gente às vezes faz de ouvido para a gente não se envolver com o problema. É ou não é? A gente sabe que tem um problema, a gente prefere nem perguntar e deixar a coisa, fazer de conta que não é nem comigo e não quero nem saber. E às vezes a gente até espiritualiza. Porque eu não quero me contaminar. Porque eu não quero tocar em morte. E às vezes o problema está acontecendo lá e você faz de ouvido, faz de conta que não é nem com você. E Neemias poderia até mesmo fazer isso também. Mas Neemias, como muitos de nós, tem um coração que se preocupa com o povo de Deus. Mesmo que não saiba a resposta, mesmo que não tenha, mas a gente se preocupa. E aí Neemias fez a pergunta para eles e perguntou assim, ó. Vieram então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e ao respeito de Jerusalém. Porque durante lá a destruição de Jerusalém, alguns sobreviveram, outros fugiram, se tornaram escravos e, enfim, voltaram. E aí Neemias faz a pergunta que não quer calar. E a pergunta que vai mexer com a vida de Neemias. Tem coisas na vida da gente que às vezes a gente se envolve, né? Porque Deus está conduzindo também. Não tem como a gente fugir da responsabilidade do chamamento de Deus. E Neemias então fez essa pergunta. E quando os irmãos falaram para ele, Neemias, a situação é o seguinte: o povo lá está sendo humilhado e está em pobreza. Até os estrangeiros ficam fazendo pouco caso dos judeus. E eles estão vivendo em pobreza lá. E não só isso, a questão da segurança e a questão das injustiças é muito grande entre o povo de Deus. Porque destruíram as muralhas. Se não tem muralha na cidade, é como na sua casa. Se você tirar o muro da sua casa, acontece o quê? Fica muito vulnerável. Então, Jerusalém estava sem muro. E outra coisa mais, as portas que representavam dos juízes não tinha mais. Ou seja, onde havia julgamento, onde é que o juiz ia fazer as coisas, havia muita injustiça entre o povo de Deus. Então a situação do povo de Deus era uma situação de pobreza, sendo humilhado, sem juiz e sem segurança. Quando Neemias ouviu isso, quando Neemias permitiu que o coração dele fosse sensibilizado, porque o que Neemias fez foi se permitir que o seu coração se conectasse com o de Deus. Sabe? O que a gente aprende com Neemias, uma das coisas é aprender a conectar o nosso coração com o coração de Deus. A preocupação do meu coração com o coração de Deus. Como Deus vê e como Deus se preocupa. Porque a minha vida está resolvida. Tenho emprego, eu tenho família, eu tenho casa, eu tenho carro, tenho roupa. Não preciso me preocupar com outras coisas. Você também tem muita coisa que você já está resolvido, você não precisa se preocupar. É preocupação deles, é 1.500 quilômetros distante. Mas Neemias, o conforto da casa dele não era suficiente para o propósito que Deus estava chamando Neemias. E aí Neemias, sabendo dessa situação, que era uma situação impossível, além das forças dele, Neemias faz uma coisa, ele senta. Eu acho que falta força. Tem situações na nossa vida que falta força. Você senta,
você chora, você lamenta. Isso no aspecto humano. Você não sabe por onde começar. Você não sabe o que fazer. Senta, chora e lamenta. Esse é no aspecto humano. Mas numa ligação espiritual, Neemias faz outra coisa. Ele jejua e ele ora. É o primeiro passo que Neemias faz diante de algo impossível que Deus estava preparando para Neemias. O primeiro passo que ele fez, ele deu de joelhos, orando a Deus. E é interessante nessa história de Neemias, sabe o que acontece com Neemias? Ele passa 4 meses orando, porque a situação não era fácil. Aquelas situações que você se depara, que você não vê saída, você não sabe por onde começar, o que fazer. Embora Neemias, sendo uma pessoa muito capaz, porque para ele estar no império lá, copeiro do rei, ele era alguém capaz. Ele era alguém estratégico. Ele era alguém que sabia fazer as coisas. Mas ele preferiu dar esse primeiro passo, considerando diante de Deus. Porque esses 4 meses que Neemias estava orando, sabe o que ele estava fazendo? Ele estava alinhando o coração dele ao propósito de Deus. Porque no coração de Neemias certamente tinha um desejo, tinha um sonho. Qual era o sonho impossível de Neemias? Era restaurar a situação do povo de Deus. Ele queria ver aquele povo mais alegre, ele queria ver aquele povo seguro, aquele povo não sofrendo injustiça. Esse é o desejo dele. Mas havia vários gigantes. Assim, tem aquele joguinho no Papo Legal que uma das perguntas lá é assim: se você encontrasse alguém, se você voltasse ao passado para encontrar alguém e fazer algumas perguntas a ela, que pessoa seria? Uma das pessoas essa semana eu estava pensando seria Neemias. E eu ia fazer algumas perguntas para Neemias. Neemias, você sabia que essa tua angústia que tu estava tendo, esse mal-estar que tu estava tendo, na verdade, era o chamamento, o teu coração se inclinando para o teu grande chamamento? Tu tinha noção, Neemias, que quando tu fizesse aquela pergunta, isso ia mudar não só a tua vida, mas ia mudar a vida de tantas outras pessoas, que tu ia abençoar tantas outras pessoas? Neemias, tu tinha noção das impossibilidades que havia diante desse teu desejo? E que Deus ia botar a mão dele sobre você e ia fazer o impossível acontecer. Neemias, tu sabias que até mesmo o rei, um dia, ele ia te mandar lá para Jerusalém, e não sozinho, ia mandar os oficiais junto contigo, ia providenciar várias coisas. Tu tinha noção também do risco que tu ia ter de perseguição, de falatório que as pessoas iam colocar em cima de tu? Tu sabia disso tudo, Neemias? Né? E aí a gente vê a boa mão de Deus fazendo coisas maravilhosas na vida de Neemias. Então a gente percebe, recapitulando essa história de Neemias, Neemias estava muito bem obrigado à sua vida. Neemias faz a pergunta que muita gente evitava perguntar e querer saber porque não queria se envolver. E está correto, se você não quer se envolver com um problema, não pergunte, senão você vai ser só fofoqueiro. Mas se você quer realmente ajudar, procure saber da situação, mas saiba, se você sabe, você agora está comprometido em ajudar. Neemias também deu o primeiro passo importante para algo impossível. Passo dado de joelho. E Neemias também, nesse período que estava esses 4 meses orando, ele não eliminou a questão do planejamento e das estratégias que ele vai usando depois. Nas próximas mensagens a gente vai perceber como Neemias, empoderado por Deus, debaixo da bênção de Deus, ele foi estratégico nas decisões, nas tomadas, em que fazer e no que fazer. Mas esses períodos de 4 meses são essenciais para você ganhar a direção de Deus. Sabe, se a gente não der tempo para Deus, não der tempo para nós mesmos de nos recolhermos e parar, considerar algumas coisas, a gente não vai ter o que dar para as pessoas. Se você é uma pessoa que é muito acessível para todo mundo, em que sentido? Você está o tempo todo envolvido com pessoas, o tempo todo diante de pessoas, e você nunca tem tempo de você parar para você e Deus ouvir o que Deus tem para falar para você. Vai chegar uma hora que você vai se tornar uma pessoa tão rasa que você não tem mais nada para dar para as pessoas, porque você não para refletir na vida, refletir em você, refletir e ouvir o que Deus quer falar para você. A oração é essencial, a gente ter o nosso momento
você e Deus, sem filho, sem marido, sem menino, sem ninguém, você e Deus para receber a direção de Deus, para ouvir. É importante dar esses passos. Isso abençoa. Isso Deus nos guia. E aí, de Neemias, o que a gente aprende ainda dele, né? Ele orou. E a gente tem uma oração dele registrada aqui. E é interessante essa oração de Neemias, que vale a pena você ler, você orar, você aprender, você estudar com essa oração de Neemias. Porque uma das coisas que Neemias começa na oração dele é colocando Deus no lugar devido. Neemias tem um grande problema. Neemias tem uma grande dificuldade, tem um grande desafio. É como ir ajudar os seus irmãos a 1.500 quilômetros distante. Algumas dificuldades que tem lá. Lá onde os irmãos deles estavam, lá em Jerusalém, havia poucas pessoas. Neemias precisava repovoar de novo também lá para Jerusalém se tornar viável, porque o número de pessoas que habitavam lá eram poucos. Neemias também as pessoas que estavam lá estavam todas desencorajadas, estavam todas desanimadas, porque elas não viam mudanças. Já faziam quase 100 anos e não havia mudanças, só havia derrota no povo lá. Aquele povo estava precisando de um líder, de alguém que sustentasse, que levantasse, que fizesse a ligação entre Deus e eles, para direcionar o povo. Então havia esse peso sobre Neemias. E como Neemias fazia isso, se ele tinha a obrigação dele, se ele tinha a profissão dele lá em Suzã, 1.500 quilômetros distante de Jerusalém. Como é que o rei iria liberar ele? Se algum tempo atrás, esse rei também já tinha proibido a construção de Jerusalém, lá no livro de Esdras. Então, a problemática de Neemias era grande, não era só um problema. Não era apenas o problema do povo lá, havia as dificuldades que ele tinha para enfrentar, para ele poder ajudar as pessoas lá. Mas Neemias começou com algo, dando o primeiro passo, importantíssimo. Foi dando passo de joelho. Eu quero que você guarde isso. Dê os seus passos de joelho. O ano está começando e você também tem vários planos, tem vários projetos. E alguns dos projetos que você tem, eu sei que são difíceis. Que a gente olha e vê a montanha enorme. Mas a gente precisa aprender com Neemias a dar os nossos primeiros passos com oração, de joelho, considerando diante de Deus, chorando, lamentando, colocando as nossas lágrimas, jejuando, orando. E uma das coisas que Neemias começa na sua oração, e exemplo que ele deixa para a gente assim, é orar, exaltando Deus e falando para o nosso problema, que o nosso Deus é maior do que ele. Porque Neemias fala assim, ao Deus do céu, ao grandioso Deus. A gente tem problemas difíceis. Às vezes são problemas de doenças, problemas de relacionamentos, problemas de escassez, problemas de desânimo, problemas de depressão. Mas a gente precisa também, na nossa oração, colocar os nossos pés e dizer, Senhor, Tu és o Deus dos céus e Tu és o Deus grandioso. É colocando Deus no lugar dele. Também tem a sua autoconfiança, você se acha capaz, se acha que pode fazer as coisas. E graças a Deus que você tem confiança. Graças a Deus que você tem capacidade, graças a Deus que você tem recursos. Mas ainda assim você precisa reconhecer que existe um Deus grandioso. Que os nossos recursos, que nosso conhecimento, as nossas estratégias são boas, mas elas são limitadas. Mas o nosso Deus está acima de todas elas e ainda assim a gente vai precisar de Deus. Porque Neemias, quando a gente vai ver na história dele, todo o tempo ele estava reconhecendo que Deus era com ele. Toda a honra e toda a glória ele dava sempre para quem? Para Deus, porque ele reconhecia que apesar da capacidade dele, apesar das estratégias que ele foi usando, era Deus que fazia todas essas coisas. E é assim na nossa história. É assim na nossa vida. Nossos planos também. Deus é Deus. E a gente dá o lugar devido a Ele. Na oração de Neemias ele fala assim, Senhor Deus, versículo 4, dos céus, Deus grande e temível. A gente nunca pode esquecer que Deus é grandioso e que também a gente precisa temer a Deus. A gente nunca deve perder a nossa reverência para com Deus. Sempre a gente precisa reconhecer que Deus é Deus e que a gente precisa temer. Embora a gente tenha um relacionamento hoje de intimidade com Deus, Deus não é aquele velhinho que está nos céus com um cajado querendo nos castigar.
Mas a gente sabe que Deus é nosso amigo, é nosso pai. Mas isso não significa que há um desrespeito da nossa parte em relação a Deus. A gente honra a Deus como nosso pai, como Deus temível, que merece nossa honra e nossa glória. E aí ele conhece Neemias, ele fala assim, Deus que guardas a aliança e a misericórdia. Outra coisa também que a gente percebe na vida de Neemias, sabe o que é? Neemias, mesmo morando 1.500 quilômetros, mesmo Neemias sendo ocupado, porque o trabalho dele não era fácil, era ocupado. Era de alta responsabilidade. Mesmo sendo alguém ocupado, era alguém que orava e alguém que estudava as Escrituras, que conhecia as Escrituras. Porque quando você vai ver essa oração de Neemias, ela está toda baseada na Bíblia. Ele conhecia os Pentateucos, ele conhecia o que Deus falou para Moisés. Mesmo morando distante, mesmo morando num país que era pagão, um país que não permitia, que não estava adorando Deus, mas o coração dele estava alinhado com o coração de Deus. A oração de Neemias estava chamando ele para um propósito dele que estava ligado ao propósito de Deus. Deus aproveitou uma angústia e um sofrimento de Neemias para alinhar o coração dele com Deus. Para fazer aquela angústia dele tornar no seu chamamento. Sabe por quê? Porque aquelas coisas que me incomodam, pode crer, se você colocar diante de Deus, é o teu chamamento. É Deus te chamando para o teu propósito. As coisas que estão ali te incomodando, isso te incomoda. Mas incomoda, pois é o teu chamamento. É sobre isso que Deus está te chamando. É Deus pegando a sua angústia, a sua dor, o seu mal-estar, para o propósito de Deus. Deus está te chamando. Pode crer. Deus faz isso. Aquelas coisas que incomodam a gente acha que é angústia, Deus está chamando a gente. Deus está te chamando, te perturbando. O teu coração, ele está querendo sintonizar para Deus. E aí você precisa dedicar tempo de oração e ler as Escrituras para você compreender e ter mais clareza do propósito da tua vida. Porque para cada um de nós, Deus deu um propósito. Tem um propósito na nossa vida. Tem um propósito. Alguns, às vezes, o propósito é aconselhar. Alguns, o propósito é interceder. Às vezes, algum propósito que Deus dá é você socorrer pessoas necessitadas. Porque se incomoda, você vê as injustiças, vê as pessoas em carência. É o teu chamamento, é Deus chamando você para isso. E Neemias, então, essa pergunta que Neemias fez, essa angústia que gerou em Neemias, foi Deus conduzindo ele. E aí a gente vai ver Neemias sendo alguém que conhecia o coração de Deus, sabendo, Senhor, porque é o seguinte, gente, para a gente orar, para a gente ser intercessor, para a gente clamar, a gente também precisa ter base nas Escrituras de Deus. Porque senão você vai querer coisas que não é que sejam impossíveis, são coisas fora do propósito de Deus. São coisas que não faz sentido no propósito de Deus. E aí você precisa. Você às vezes orar para que Deus... Não, porque eu quero casar com aquela mulher. Então eu que ela se separe de fulano de tal e venha casar comigo. Porque o chamamento que Deus deu para mim, oxente. Você precisa conhecer as Escrituras. Conhecer a Bíblia. E aí, o que é que fala aqui? Ele fala assim, Senhor, eu sei que Tu és aquele que é um Deus de aliança. Eu sei que também que Tu és misericordioso para com aqueles que Te amam e guardam os Teus mandamentos. Senhor, que os Teus ouvidos estejam atentos. Ouve, Senhor, porque eu vou clamar, porque eu vou orar, eu vou pedir. Atendas à oração do Teu servo. Eu faço diante de Ti essa noite e dia, não por mim, mas pelos filhos de Israel. Ou seja, Neemias aqui ele não estava orando por si, ele não estava preocupado com seus interesses, ele estava preocupado com o interesse do povo de Deus. Embora ele tivesse as suas preocupações, tivesse as suas necessidades, ele estava cuidando do povo de Deus, ele estava querendo, era o povo de Deus. Era amor pelo povo de Deus. Era alguém que o coração dele estava alinhado com o coração de Deus. Senhor, eu estou orando por eles. E aí, Neemias faz algo muito importante, é tirar o peso. Sabe por que às vezes nossas orações não são respondidas? Porque existe peso. De diversos tipos. Peso às vezes de pecado, de hipocrisia. Você vive uma vida mostrando espiritualidade mais hipócrita. Você precisa tirar esse peso.
peso de pecado. Pecado, às vezes, feio mesmo. Você precisa tirar. Pecado de relacionamento. Relacionamento mal feito. Mal administrado. Você precisa resolver. Em Mateus 5:23, o Senhor fala assim. Sabe o que o Senhor fala? Você tem um problema lá no altar, e você chega no altar e quer oferecer ofertas a Deus. O Senhor orienta, sabe o que você faz? Antes de oferecer qualquer sacrifício para mim, você vai, deixa o seu sacrifício ali, não vai correr, está morto mesmo. Você vai resolver seu problema relacional. Resolva, depois você vem oferecer para mim o sacrifício. Tem pecado? Vá orar diante do Senhor, confessar. Está devendo às pessoas e está assim, devendo feio. Não é porque falta de dinheiro, não. Você tem dinheiro, mas você não cumpre suas promessas. Vá resolver suas dívidas. Pague. Você tem dinheiro. Pague o que você deve. Não é que você não está em condições de não pagar, não. Porque tem gente assim. Questão de caráter. Resolva a questão do seu caráter e venha então oferecer a mim. O que Neemias fez aqui, na sua oração, foi tirar esse peso. Foi confessar o pecado, não só dele, mas do povo. Não foi pegar o que Neemias fez. Sabe qual é o caráter de Neemias? É mexer com a água e trazer toda a poeira que está lá debaixo na água. Porque assim, não, ninguém toca. Ó, vamos pisar em ovos para ninguém espantar a água, né? E aí se espantar a água, vai vir toda a poeira, todo o barro para cima, a coisa é feia. Então fica todo mundo devagarzinho assim, andando, faz de conta que tá tudo bem, tudo tranquilo, tudo maravilhoso. A gente não fala certos assuntos, a gente não toca, não faz pergunta, nada. Pois Neemias foi lá e tocou na pergunta, mexeu. O que estava tudo debaixozinho assim, escondido, veio para a tona. Porque nessa hora é a oportunidade de a gente aproveitar para se arrepender. Pela gente e pelos outros. Porque isso às vezes você nem mexe. Às vezes Deus também mexe na sua vida. Para vir à tona pecado escondido. Trazer coisas escondidas. Para a gente confessar. Para a gente orar. Para a gente se arrepender. Para a gente tirar peso. Porque se tirar o peso do pecado, Deus vai então nos ouvir. Deus então vai ouvir a gente. Tire o peso que está pesando sobre as costas de sua. Porque Cristo já levou todo o peso. Ore. Ore. Fala assim, ó. No versículo 6. Faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido, Senhor, contra ti. Eu e a casa do meu pai pecamos. Neemias se inclui. Porque o intercessor ele faz isso. Ele se inclui pela situação dos outros. Ele não fica culpando os outros, dizendo, o problema é o outro. A culpa é o outro que fez isso. Foi você. Mas o intercessor, ele se coloca na mesma posição. Foi isso que Jesus fez. Jesus se fez pecado por nós. Para interceder por nós. Você como intercessor da igreja, dos irmãos, se coloque junto com os irmãos. Não fale, são eles, mas se coloque você também. Interceda junto também. Tire o peso. Vamos tirar o peso do pecado, peso dos conflitos, peso das intrigas, para as nossas orações serem ouvidas pelo Pai. É sua responsabilidade. Não pense que essa responsabilidade é do pastor, é de tal pessoa. É minha e sua. Nós somos a igreja. A igreja somos nós. Ah, não, eu sou o peso da igreja. Não. Você é a bênção da igreja. Deus chamou você para ser uma bênção, para você trazer leveza, para você trazer bênção, para você cuidar de outras pessoas também. Deus quer cuidar da sua vida e dar um novo começo para você também. Então Neemias orou. Versículo 7, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti. E não guardamos os mandamentos, Senhor. A gente sabe dos mandamentos, a gente sabe o que deve fazer, mas a gente não faz, Senhor. A gente se arrepende.
nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo, nós não temos guardado. Nós não temos obedecido. A gente sabe o que é certo, mas a gente não tem obedecido. Ore, se arrependa. Não ache que é comum e que é correto isso. Ore. Tire o peso. Senhor, a gente se arrepende. E aí, versículo 8. Neemias fala, lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se vocês forem fiéis, é verdade, Senhor. Tu prometeste que se a gente fosse fiel, o Senhor ia espalhar. E o Senhor fez. Mas também, versículo 9, o Senhor falou, se a gente se convertesse, se a gente guardasse os teus mandamentos, o que iria acontecer? O que iria acontecer? Ia se cumprir. Que até os desterrados, aqueles que tinham perdido suas terras, aqueles que estavam longe, se a gente se arrepender, Senhor, se a gente se voltar para Ti, Tu iria nos ajuntar e traria-nos para o lugar que escolhestes para habitar o Teu nome. Ou seja, Neemias se aproveita das promessas de Deus. Essa comunhão com Deus, ele passa a conhecer o coração de Deus e a clamar segundo o coração de Deus, dizer, Senhor, mas também Tu falaste que se eu me arrependesse, que se eu tirasse o peso do pecado, que se eu me voltasse para Ti, Tu ia restaurar a minha história, Tu ia me dar um novo começo. E é esse sentimento que eu quero colocar no coração de vocês também. Para que a gente possa não esconder os nossos pecados, as nossas dificuldades debaixo lá, e ficar não me toque, mas de trazer mesmo as nossas sujeiras, mas para a gente se arrepender. A gente não colocar a culpa no outro, mas a gente se incluir na responsabilidade que nós temos no nosso crescimento e como igreja também local aqui. Essa igreja é minha e é sua. Essa igreja local que a gente se congrega, que a gente vem todo domingo, é minha e sua, você faz parte dela. É sua responsabilidade você se consagrar, é sua responsabilidade você se purificar, é sua responsabilidade você tratar os seus relacionamentos, as suas dívidas, resolver a sua história. É Deus chamando você também. Eu sei que você, se você quiser, você pode ver 1.500 quilômetros longe, ignorando. Você já tem a sua vida. Você tem seu trabalho, você tem sua casa. Você pode fazer isso tudo. Mas, se Deus está te chamando, e é o chamamento dele, não o meu, isso toca teu coração. Você se quebranta. Você está disposto a querer alinhar o seu coração com o coração de Deus. Você está disposto a alinhar a sua vida com a vida de Deus. Você está disposto a dar os primeiros passos de joelho, considerando, ouvindo Deus, querendo receber a direção de Deus e receber o propósito de Deus na sua vida. Porque quando você ouve o chamado de Deus, o que acontece no seu coração começa a queimar. Os seus passos começam a andar em direção a Deus. As suas mãos começam a trabalhar para Deus também. Porque é algo que começa... Deus, é você e Deus e você. Até as suas angústias, as suas dores se tornam bênção. Se tornam oportunidade de Deus trabalhar em você e fazer o impossível. Porque o que Deus fez na história de Neemias, gente, é impossível acontecer. A gente vai ver. A gente vai ver. Quanto tempo Neemias reconstruiu o templo? Não vou dizer para vocês agora, não deixar para o próximo capítulo. Coisa que o povo passou anos, décadas. E não resolvia, não sair do canto. O tempo recorde que Neemias conseguiu reconstruir esse templo. Você só pode dizer assim, foi Deus. As coisas que acontecem. E a gente sabe, quando a gente está debaixo do cuidado de Deus, Deus começa a fazer maravilhas no nosso meio. E eu creio que esse ano Deus vai fazer maravilhas no nosso meio. Eu creio. Não é à toa que Deus tem dado esse livro de Neemias para a gente. Esse encorajamento. Coisas impossíveis. A história de Neemias se identifica com a nossa história. Falta recursos, faltam pessoas, faltam tantas coisas. É tanta coisa impossível, mas havia um desejo no coração dele de se alinhar com o coração de Deus. Havia os passos dados de joelho, de oração. E Deus vai fazer maravilhas. Como eu creio que Deus já está fazendo. A oração tem esse poder. A oração tem poder de curar a gente. A oração tem poder de guiar a gente. De abrir portas onde não existem portas. De fazer milagres. Vamos orar. Você não sabe orar, e às vezes é difícil orar, é difícil você se concentrar, estar concentrado.
eu vou convidar você. Próximo domingo a gente vai estar aqui de novo. Ali na sala, ali atrás. Orando. Com foco. Conseguindo orar 1 hora com foco. Sem distração. Sendo guiado. Você vai aprender. Se você tem dificuldade, todo esse tempo de vida cristã, você teve dificuldade de orar, eu vou, junto com você, exercitar. Aprender. Quero convidar você então. Vem. Hoje a gente já teve esse começo. Converse com os irmãos como é que foi a experiência desse momento de oração. Aprenda a orar. Porque você abre portas. Hoje até a ciência confirma que a oração já curou muitas pessoas que a gente não ignora o trabalho dos psicólogos, a gente dá graças a Deus por trabalhos, dá graças a Deus por medicamentos, mas hoje a ciência mostra que muitas pessoas, quando a ajuda psicológica, a ajuda medicinal não foi possível, a oração teve milagres acontecendo na vida de pessoas, e restaurando e tirando pessoas às vezes de cama. A oração tem esse poder, porque ela liga com Deus. Neemias sabia disso, porque Deus é grandioso. Deus é grandioso. E aí, continuando a oração, fala assim. Versículo 9, né? Ele orando. Versículo 10. Estes ainda, Senhor, são teus servos e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Senhor, olha para nós e vê. Nós somos ainda teu povo. Versículo 11, terminando a oração, ele fala, Senhor, estejam atentos os teus ouvidos à oração do servo e à oração dos teus servos, porque Neemias não ora sozinho, Neemias ora junto com os seus servos. Ele leva outros a orarem também, a se juntar a esse clamor. A oração do teu servo e a oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faze com que o teu servo seja bem sucedido. Senhor, faça-nos que sejamos bem sucedidos hoje e encontre misericórdia diante desse homem, diante do rei, porque ele precisava agora achar mercê diante de um rei. Isso a gente vai ver na próxima semana. Dê os seus primeiros passos esse ano de joelhos. Mesmo diante das suas capacidades, mesmo também diante da montanha que existe, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante do impossível, vamos orar a Deus, vamos clamar a Deus. Peça a Deus. Deus quer fazer coisas maravilhosas na sua vida. Deus também quer fazer coisas maravilhosas nessa igreja aqui, por meio de nós. E os passos que a gente dá é com oração. Quero convidar a Netinha, que ela tem um testemunho para dar também sobre a experiência de oração. Ore. Ore. Preste bem atenção. Queria que você parasse agora e desse bastante atenção nisso. Esse testemunho que Netinha. Vai conseguir subir não, né? Pode vir aqui. Vai subir? Então, glória a Deus. Glória a Deus! Ela subiu! Vamos bater palmas para Jesus! Amém. Nessa manhã, primeiro, eu queria lhe convidar a escutar o chamado. Abre seu coração, né? Se permita ressuscitar em vida. A situação de morte espiritual, ela tira o melhor da gente. Ela tira o prazer de viver, né? Essa semana, eu passei uma semana muito reflexiva. E o Senhor falou muito ao meu coração. E eu vou tentar ser breve, né? Mas eu fiz algumas anotações e eu queria que os irmãos prestassem atenção, porque está muito ligado ao que o Rogério falou, né? Eu coloquei aqui que muitos escutam o chamado, mas poucos respondem ao toque de Deus com a urgência que o reino exige. Você já pensou que sua vida pode ser a resposta para uma missão que só você pode cumprir? Ser chamado é um privilégio, mas ser escolhido envolve ação, renúncia e coragem. Na sua infinita liberdade, Ele, Deus, simplesmente escolhe. E uma vez escolhido, Deus não volta atrás,
Portanto, se você sabe que Deus está te chamando, porém se julga instruído ou preparado demais para abandonar tudo e seguir a Jesus, saiba que Ele respeitará a sua decisão. Mas ser chamado continuará sendo irrevogável. 1 Pedro 1, do 12 ao 28, vai te dizer: vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai. Todos nós aqui presentes fomos escolhidos, chamados por Deus para uma missão. A palavra diz que Jesus subiu o monte e chamou os que ele quis e os designou e preparou para a missão específica, levar sua palavra por todo o mundo. Foi o que vimos em Marcos 3, de 13 a 19. A pessoa que o Eterno escolhe para os seus propósitos não é mais preparada intelectualmente ou fisicamente, mas é aquela que tem trindade, fé, sinceridade, disposição para lhe obedecer, confiar e servir. Mas Deus escolhe as pessoas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolhe as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis. E as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. É o que diz em 1 Coríntios 1, 27 a 29. Por fim, Paulo esclarece que Jesus Cristo transformará nosso corpo físico imperfeito, que é o meu caso, em um corpo glorioso como o dele. Em Filipenses 4, Paulo incentiva os santos a se alegrarem no Senhor. Ele os estimula a substituir a ansiedade pela gratidão. E lhe prometem que terão paz de Deus que excede todo o entendimento. O que eu aprendi com Neemias foi liderança, fé, espiritualidade e reformas. E todas as vezes que Rogério falou aqui, foi uma observação que eu tenho colocado no final. Alinhar nossos corações ao Senhor. Irmãos, durante essa semana, o Senhor falou para mim que Ele queria muito mais de mim. Né? Eu passei muito tempo com esse meu problema de saúde, dizendo para mim mesma que eu era inútil, que eu não servia para nada. Eu era uma pessoa intensa nos serviços aqui na igreja e eu, aos poucos, fui me desligando dos serviços porque minha condição física não me permitia isso. Né? E eu fui me sentindo fraca. Né? Durante algum tempo, essa fraqueza foi me tirando do espírito, foi me tirando da presença do Senhor, porque eu era inútil na minha cabeça, eu era inútil. Eu não andava, eu dependia de alguém para me segurar, eu não conseguia entrar no carro. Senhor, quanta dificuldade da grade da minha casa eu não conseguia passar porque eu não tinha coragem de fazer por medo de cair. Se eu caísse, eu não me levantava. Eu não tinha o prazer de sentar no chão com os meus netos para brincar porque eu não posso, ainda não tenho tanta condição, mas não podia me levantar. Né? E Satanás me dizia, você não pode, você não serve para nada. Mas Deus, Ele me levantou das cinzas. Né? A gente passou um processo ano passado que foi um processo difícil, mas um processo que edificou muitas pessoas em oração. Quando a gente colocou um grupo aqui que de vez em quando eu menciono, que é o grupo de plantão de oração, ele fez muito por cada uma de nós. Glória a Deus. Existem irmãs que estão ali todos os dias, lutando, perseverando. E foi essa perseverança em oração que tem me levantado. Essa força que a gente se dá, que tem me levantado das cinzas. Hoje, na reunião que a gente estava lá dentro, quando terminou a reunião, eu perguntei para os irmãos, vocês não perceberam nada de diferente em mim? Irmãos, o que é nada para cada um de vocês é muito para mim. Eu me levantando sozinha da cadeira que eu não levantava antes.
Eu conseguindo subir aqui, eu não lembro quantos anos fazem que eu não consigo subir aqui, eu conseguindo subir aqui. Senhor, o Senhor está fazendo, Ele está trabalhando, Ele está mostrando que está se fazendo presente nesse lugar. Glória a Deus. Ele está se mostrando para nós. Glória a Deus. E cabe a cada um de nós a decisão. Porque a questão é decisão. A questão não é morbidão, não. É decisão. Sim. Tem alguma coisa errada. Vamos consertar. Sim. Mas esse conserto não depende de mim, não. Ele depende da presença do Senhor nas nossas vidas. Glória a Deus. Ele depende de uma decisão tua. Porque o erro está em mim. Quando o Rogério fala que a gente precisa reconhecer nossos pecados, que a gente precisa reconhecer nossos erros. Quando a gente erra, o erro não está num lado só, não. O erro está nos dois lados. Sim. E esses dois lados têm que aprender a se render perante Cristo. Glória a Deus. Porque quando a gente se rende aos pés do Senhor, Ele muda, Ele transforma. Glória a Deus. Então eu descobri nesses dias, o Senhor falou no meu coração, Ele não precisa desse corpo físico, irmãos. Ele não precisa que eu ande, Ele precisa que eu fale. Glória a Deus. Ele precisa que eu expresse, Glória que eu seja a expressão de Cristo na vida de cada um que estiver do meu lado. Glória a Deus. Que eu possa dar testemunho que é Ele, somente Ele, que pode fazer, que pode mudar, que pode transformar nossas vidas. Glória a Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Só um instantinho, Netinha, pode ficar aí. Queria convidar a igreja a ficar em pé, vamos orar por Netinha. E orar por nós também, como igreja. Deus está começando a fazer. Deus está fazendo. E os primeiros passos que a gente vai dar é de joelho. Glória a Deus. Querido Pai, muito obrigado pelo que o Senhor está fazendo em nosso meio. E grandes coisas o Senhor vai fazer também. Obrigado pelo livro de Neemias que está nos inspirando, nos encorajando, nos levando a orar, a confiar e ver o impossível acontecer. Mesmo diante das montanhas, Tu és o Deus grandioso, que está conosco, estás falando para cada um de nós. Senhor, ouve o clamor dessa igreja aqui. Ouve o clamor do Teu povo no Brasil, da Tua igreja brasileira. Nos ouve, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Irmãos, podem ser